Fala, gente! Olha o nível do desespero. O Romeu Zema, aquele que acha que governar é fazer TikTok comendo banana com casca para parecer do povo, agora resolveu exportar o seu reacionarismo. O cara foi para Globo News exaltar a direita chilena, mas levou uma invertida histórica do Marcelo Lins e da Daniela Lima. Ele tentou normalizar admirador de ditadura e ainda saiu de lá com a incompetência em Minas escancarada. Vamos entender como esse oportunismo rastaquera está tentando usar o Supremo de escada. Se liga. O próprio Bolsonaro é favorável a que a direita tenha diversos candidatos. É o mesmo que aconteceu recentemente no Chile e que acabou elegendo um candidato de direita. Nós estaremos, sim, todos juntos no segundo turno, mas eu levarei a minha pré-candidatura e candidatura até o final e, a partir de hoje, eu ainda tenho mais um motivo para levá-las adiante, que é estar combatendo essa farra dos intocáveis, que eu já estava e agora eu vou intensificar. Governador Marcelo Lins aqui agora com a pergunta, o senhor acabou de dizer, se colocando aí como um candidato, eventualmente entre outros tantos candidatos da direita, que é o que está acontecendo no Brasil. Citou o exemplo do Chile. O Chile não elegeu apenas um candidato da direita, elegeu um candidato que notoriamente é um defensor da ditadura de Augusto Pinochet. O Brasil passou recentemente por uma tentativa de golpe. E eu queria saber qual é o seu posicionamento em relação a isso. Quer dizer, até mesmo nesse enfrentamento do Supremo, o senhor não teme, como dizem alguns críticos, que atacar demais o Supremo possa, e os próprios integrantes do Supremo sempre vêm com esse argumento da importância de se preservar a instituição, e diante do que aconteceu num passado muito recente, o senhor não teme estar sendo visto como alguém que menospreza a democracia ou os perigos que rondam a democracia? Isso não faz parte das suas preocupações? Ou sim? E nesse contexto, o senhor também, se eleito for, está pronto a pensar numa anistia para o ex-presidente Bolsonaro? É nessa linha que o senhor vai também? Como já disse o Caiado, por exemplo? Primeiro, eu fui eleito 2 vezes governador de Minas, democraticamente, respeito as instituições. Agora, eu não concordo com ministros estarem próximos, compartilhando voo, festinhas, ligações com o maior chefe do crime organizado do Brasil. Será que alguém concorda com isso? Eu não concordo. Então, vou criticar aquilo que merece ser criticado, sim. Vou anistiar. É um absurdo as penas que foram impostas a quem participou de uma manifestação, inclusive empresário que doou R$ 500 para que as pessoas fossem, virou agora um conspirador contra o Estado de Direito, contra a democracia. A estratégia do Romeu Zema está muito clara, né? Está buscando fazer o Supremo de suporte, de escada. E o Supremo está mordendo a isca, porque poderia entender o ex-governador como uma peça que, nesse momento, demanda menos atenção, né? Mas não, o ministro Gilmar Mendes tem se mostrado reiteradamente incomodado, em especial com o fato de que Zema fala muito, exalta muito as características de gestão, né? Não tendo conseguido pagar 1 centavo da dívida de Minas com a União, com o Brasil, durante os quase 8 anos em que permaneceu à frente do Estado. De todo modo, o fato dele ter adotado o Supremo como escada para tentar se destacar, em especial nesse eleitorado mais extremado da direita, que trata crime contra a honra como direito à crítica, o que não é, né? Já que está, inclusive, descrito no Código Penal, ele acaba criando uma situação que, uma vez que o Supremo morde a isca, vira uma crise que se retroalimenta. Porque aí o Supremo se sente, o ministro Gilmar Mendes, nesse caso, o ministro Dias Toffoli, mas quem acionou o ministro Alexandre foi o ministro Gilmar Mendes, né? Se sente ofendido em sua honra, aciona a própria corte, porque passa a ser ele, a ver a própria corte como alvo de um ataque desmesurado, aciona a corte mais uma vez é instada a utilizar este inquérito, que já é alvo de uma espécie de insatisfação de uma parte expressiva da população, para poder fazer a investigação, porque foi instada a fazê-lo por um de seus integrantes. Aí o Romeu Zema vai acusar o Supremo de estar agindo contra a liberdade de expressão, quando sabemos que não é disso que se trata. Uma coisa é você dizer que o Supremo está extrapolando suas funções. Você dizer que... Agora, acusar o ministro de ter recebido vantagem indevida, de estar agindo em conluio, né? Você está acusando de violar a própria lei da magistratura.
magistratura. Isso não é uma crítica. Quando você acusa alguém de ter cometido um crime sem que essa pessoa tenha cometido, isso não é direito à crítica. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime contra a honra. O problema é que é isso, né, Mauro? A gente entrou num esquema onde fica, aparentemente, né, fica barato. Por quê? Porque quem passou 4 anos dizendo que ia fazer acontecer, o filho que dizia que com cabe um soldado fechava o Supremo, depois o candidato a vice que ia no acampamento que pedia golpe, fechamento de instituição, inclusive do Supremo Tribunal Federal, vai lá e só mais 48 horas, só mais 48 horas, rezem mais um pouquinho. A população desce, as hordas da loucura, quebra tudo. Tenta-se, descobre-se um plano, inclusive, de assassinato. E a fala dos candidatos que estão do centro-direita à direita no dia seguinte a dizer não vou anistiar todo mundo, é um incentivo a esse pensamento estruturado de uma maneira bastante basal, eu diria, para ficar numa palavra amena, um pensamento rastaquera, no qual você acha que atingindo determinadas pessoas que estão dentro de instituições, você estaria reformando as instituições. Não é disso que se trata, né? É possível fazer um debate bem feito, inteligente, inclusive, sobre o que fazer com o judiciário e com a crise institucional dele. O caminho não é o proposto pelo ex-governador de Minas Gerais, que ganhou muita projeção antes desse episódio nas redes sociais ao comer uma banana com a casca. Sabe aquele ditado de que quem sai aos seus não regenera? Pois é, o Zema foi dar entrevista achando que ia sair como o grande estrategista da direita, citando o exemplo do Chile como o caminho para o Brasil. Mas o tiro saiu pela culatra. O jornalista Marcelo Lins foi certeiro e colocou o governador contra a parede. Governador, o senhor está exaltando o Cast no Chile? O cara é defensor declarado do Pinochet. Gente, é bizarro como essa galera da nova política tem um fetiche por regimes que torturaram e mataram. O Zema, com aquele jeitinho manso, tenta vender um projeto de união da direita. Mas quando perguntado sobre o 8 de janeiro e os ataques à democracia, ele faz o quê? Escorrega. Ele não consegue esconder que o projeto dele é o mesmo do bolsonarismo. Anistia para golpista e passar pano para quem tentou derrubar o Estado de Direito. A Daniela Lima deu uma aula de como ler o jogo sujo desse pessoal. Ela deixou claro, o Zema não está fazendo crítica institucional, ele está usando o STF de escada. Ele ataca ministros com acusações gravíssimas, sem prova nenhuma, só para ganhar curtida da horda da loucura nas redes sociais. E por que ele faz isso? Porque no que importa, no mundo real da gestão, ele é um fracasso. A Daniela escancarou. São quase 8 anos de governo em Minas e ele não pagou 1 centavo da dívida do Estado com a União. O Zema é o mestre da cortina de fumaça. Enquanto ele come banana com casca e faz vídeo engraçadinho, o povo mineiro herda uma conta que ele não teve competência ou vontade de resolver. É a política do espetáculo escondendo o vazio administrativo. O ponto mais perigoso da fala do Zema é o incentivo à impunidade. Quando ele defende a anistia para quem financiou o quebra-quebra em Brasília, ele está dizendo que o crime compensa se for pela causa. É um pensamento, como disse a Daniela, rastaquera. Ele confunde liberdade de expressão com crime contra a honra e ataque às instituições. Nós precisamos estar atentos. Esse discurso nem de quem se diz democrata, mas defende entusiasta de Pinochet, é a maior ameaça que temos. O Zema quer ser o herdeiro do espólio golpista, vestindo um terno mais ajustado, mas com a mesma mentalidade autoritária. Ele não quer reformar o judiciário, ele quer deslegitimar a democracia para reinar sozinho. Em 2026, a gente não pode deixar o Brasil virar a Minas que ele estagnou, muito menos o Chile que ele idolatra. Democracia não se come com casca, se defende com seriedade.